Então vamos lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 32 e versículo 24. Diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Você poderia repetir comigo essa primeira parte aqui do versículo 25? Vamos lá? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Dá para ser bem melhor que isso. Vamos de novo? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Eu quero que essa frase, por isso que eu estou pedindo para você repetir, que ela entre no seu coração. Pode deixar que eu continuo daqui para frente. Porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Amém? Meu irmão, quando a história do rei Ezequias foi ser registrada na Bíblia, então foi necessário colocar na história dele essa partezinha que a gente leu juntos aqui, né? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Se algum dia alguém for escrever, né, a nossa história, que nunca venha estar escrito isso. Para não colocar o nome de ninguém, eu vou colocar o meu nome aqui. Mas você faz o mesmo exercício, coloca o seu nome no lugar, né? Mas não correspondeu Luciano ao benefício que se lhe fez. Que isso nunca venha a ser escrito na minha e na sua história. E vamos lembrar que a nossa história está sendo escrita. Amém? A Bíblia diz que quando, por ocasião do julgamento, né, a Bíblia diz que serão abertos os livros. Então, não só o livro da vida, aonde contém ali escrito o nome dos salvos, mas sim também os livros. Outros livros também serão abertos, os livros dos registros de tudo aquilo que nós fizemos. Então, a nossa história, de uma forma ou de outra, está sendo escrita, está sendo registrada, você está entendendo? E que nem na minha, nem na sua história possa estar registrado isso aqui, que nós não correspondemos com aquilo que Deus fez, com o benefício que Deus fez na nossa vida. E até o título da mensagem de hoje, dentro desse aspecto, é correspondendo com Deus. Bom, para que na minha e na sua história isso não venha estar escrito, a gente precisa então parar, né, e analisar e se fazer essa pergunta: eu tenho correspondido com Deus? Tudo aquilo que Deus tem feito em meu favor, todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre mim, eu tenho correspondido com isso? E a gente vai dar uma estudada aqui na vida do Ezequias, e nós vamos entender por que razão a Bíblia está dizendo isso. E isso não para a gente tacar pedra na vida do Ezequias, mas sim para eu e você olharmos para a nossa vida e respondermos essa pergunta, se nós estamos correspondendo. Amém? Por que razão que isso foi escrito a respeito da vida do Ezequias? Para isso, eu penso que a gente precisa marcar aqui esse texto, que daqui a pouquinho a gente vai, você que está acompanhando com a Bíblia, marca aí, depois a gente volta para cá. Mas vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 38 e versículo 1, porque aqui a Bíblia traz mais detalhes do que aconteceu. Que lá em 2 Crônicas 32, de uma forma bem resumida, a Bíblia narra ali o que aconteceu, aqui traz maiores detalhes para nós, e por isso nós vamos ver esse texto aqui. Isaías 38:1 diz assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Era uma doença que não tinha cura, era uma doença que quem pegasse ela, o resultado era a morte. Então Ezequias iria morrer, era uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e o quê?
e não viverás. Você já imaginou, ó, o rei está lá doente, enfermo, né? Daqui a pouco chega ali alguém e diz assim: rei, o profeta está aí, veio lhe visitar. Você no lugar do rei se encheria de esperança? De fé? Né? Imagine você está doente, daqui a pouco chega um familiar e diz: ó, o pastor está aí na porta, veio te visitar. Né? Então imagine, o rei deve ter se enchido de esperança. Poxa vida, vai vir orar por mim, não é isso? Né? E aí o profeta chega e diz assim diz o Senhor. Eu penso que Ezequias ficou até, né, arrupiado, como o pessoal diz, né? Diz, agora sim, assim diz o Senhor, você vai ser curado, você vai levantar dessa cama e tal. Ele diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu irmão, eu brinco até com isso, mas será que o que o Isaías está falando é que o quadro lá no palácio está torto assim, que o trono estava sujo, estava com poeira, que tinha sujeira lá no canto, lá? Obviamente que não. Põe ordem à sua casa, não é porque estava bagunçada a casa dele. Na verdade, havia uma bagunça sim, mas não era essa que a gente está acostumado. Essa que logo a gente pensa quando fala em pôr em ordem a casa. Mas sim porque, tanto a gente vai ver isso mais à frente, vai ficar claro, que ele mesmo, por mais que ele fosse um homem de Deus, como a Bíblia diz que ele o era, mas tinha muita coisa dentro dele que precisava ser colocada em ordem, que estava assim, bem fora do lugar, bem fora da ordem ali, né? E isso fica muito claro. E principalmente no que diz respeito à casa dele, à família dele. Então Deus diz, né? Como se Deus dissesse: olha, você não tem muito tempo. Se você não tem muito tempo, a tua prioridade é colocar a tua casa em ordem. Eu não sei o que o Ezequias já vinha orando, o que estava acontecendo, Deus sabe. Mas eu acredito que a oração do Ezequias estava sendo assim: Deus me cura, Deus me tira dessa, Deus me dá mais uma chance. Provavelmente é a oração que eu e você estaremos fazendo no lugar dele. Sim ou não? Só que vem o profeta para dizer assim, entenda, né? A forma de eu colocar, é como se Deus dissesse: olha, tua maior preocupação tem que ser colocar a tua casa em ordem, mais até do que viver. Mais até do que você escapar dessa, a tua maior preocupação precisa ser colocar a tua casa em ordem. Aí, repito, em dois sentidos. Coisas que haviam no coração dele, que mais à frente vão ficar evidentes, que o próprio livro de Crônicas que nós lemos há pouco deixa claro que o coração dele se exaltou, amém? E por causa disso veio grande indignação contra ele, Judá e Jerusalém. Então havia coisas que precisavam ser colocadas em ordem, amém? E também que diz respeito à casa, no sentido da família dele também. Então me parece que era como se Deus dissesse isso: olha, a sua maior prioridade é pôr a tua casa em ordem. Porque se você morrer com essa doença, mas as coisas estiverem em ordem, é lucro. Pior é você morrer e as coisas estarem em desordem. Então põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. O profeta vira as costas e está indo embora. Acontece o seguinte: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E aí Deus dá para ele um sinal, que o relógio lá de Acás volta e tal, e ele fica curado. Meu irmão, olha só, o que é que Deus queria do Ezequias?
Vamos tentar. O que o profeta foi lá dizer? Põe em ordem a tua casa. Vou tentar de novo. O que é que Deus queria do Ezequias? Que Ezequias colocasse a casa em ordem. O que é que Ezequias queria de Deus? O que Ezequias queria de Deus era viver um pouquinho mais. Sabe aquela história, eu sou muito novo para morrer, né? Era isso. Ele não queria morrer. E aí ele vai clamar a Deus, Senhor, lembra-te tal, chorou muitíssimo, aquela coisa toda. E aí ele conseguiu de Deus o que ele queria. A pergunta é, Deus conseguiu do Ezequias o que ele queria? Eu acho que não. E nós vamos ver isso no decorrer aqui na sequência. Porque no momento que Ezequias consegue de Deus o que ele quer, que é viver mais, ele já não está mais preocupado em fazer, em entregar para Deus o que Deus queria. Entende? E é justamente isso que a Bíblia está dizendo. E não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Porque ele consegue de Deus o que ele quer, mas ele não entrega a Deus o que Deus está pedindo dele. Tanto é que é nessa ocasião que o coração dele se exalta, como a Bíblia diz lá em Crônicas, daqui a pouco a gente vai voltar para lá. E aí aquela questão dos embaixadores que vem, ele mostra tudo, muito vaidoso, muito orgulhoso, e aí vem o profeta e pergunta para ele, o que você mostrou da tua casa? Eu mostrei tudo, não teve nada que eles não mostraram. Pois é, então assim diz o Senhor, que tudo aquilo que se orgulhou para mostrar para os embaixadores que vieram de outras nações, tudo isso que os seus antepassados, seus pais entesouraram, os reis que vieram diante de você, todo o tesouro que eles armazenaram, tudo isso vai parar lá no cofre desses embaixadores. E, além disso, os seus filhos serão entregues na mão dos seus inimigos e eles vão servir como eunucos para os reis inimigos. E vai falando uma porção de coisas. Mas olha só, tudo que seus pais construíram vai embora. A próxima geração será comprometida, porque vão perder batalhas, né? Judá não vai ter mais a sua autonomia como tinha antes, pois vai perder, né? Vai ser conquistada. Os seus próprios filhos vão ser levados, serem eunucos no palácio. E diante de tudo isso, a palavra era, o que os seus antepassados fizeram vai ser comprometido. O que a próxima geração vai ser comprometida. Diante de tudo isso, sabe o que Ezequias fala? Ezequias diz assim, boa é essa palavra. E aí você diz, como assim? Que história é essa? E aí a Bíblia explica por que ele estava falando isso. Porque ele diz assim, pelo menos não vai acontecer nos meus dias. Ele está preocupado com o legado que os pais deixaram? Ele está preocupado com a próxima geração? Não. Porque o que ele queria era viver mais. E ele conseguiu? Conseguiu. Vai colocar a casa em ordem? Só por esse texto já fica claro que a casa não foi colocada em ordem. Você vê que havia coisas no coração dele que não estavam legais? Eu sempre cito que um jogador de futebol famoso, né? Uma vez ele estava dando uma entrevista, e aí perguntaram para ele, rapaz, mas você tem uma montoeira de filho, com um monte de mulher diferente e tal, e como é que vai ser a herança? Já parou para pensar como é que vai ser a divisão da herança quando você morrer? Ele diz assim, rapaz, não estou nem aí com isso, eu vou estar morto mesmo. Eles que briguem, eles que se matem tudo para ver quem fica com quem, eu não vou estar aqui mesmo. É o espírito de Ezequias. Verdade, não é? É o espírito de Ezequias. Não estou nem, eu estou preocupado, comigo.
Com os meus dias, o que vai acontecer? Ah, vai acontecer isso. Ô, rapaz, mas só desgraça. Pois é. Mas quando vai acontecer? Não, não vai ser no teu dia. Ah, então tá bom. Tá, mas tudo isso vai acontecer por sua causa, por causa dos seus pecados. Mas vai acontecer comigo ou depois? Depois. Ah, então tá ótimo. Você entende? Olha só, que havia coisas que precisavam ser colocadas em ordem, porque um coração desse, gente, tem alguma coisa errada. Tem desordem nesse coração. Essa família está bagunçada, esse coração está bagunçado. Amém? Então, olha que coisa séria isso aqui. E aí, eu e você precisamos nos perguntar, tá? Olha só, a gente tem conseguido de Deus muita coisa que a gente quer. Mas será que Deus tem conseguido da gente aquilo que Ele quer? Eu recordo que bem no comecinho da pandemia, bem no início da pandemia, onde está todo mundo, vamos nos reunir, vamos orar e tal, orar para Deus nos livrar da pandemia, orar para que esse mal não venha. Na época a gente estava orando para não vir. E tal, e vamos orar, e vamos orar. E eu também estava orando nesse sentido. Também estava orando assim. Mas eu não sei se alguém vai recordar disso, mas um domingo Deus me deu uma palavra no seguinte sentido: está todo mundo dizendo para Deus o que é que nós queremos. Deus, nós queremos que o Senhor nos livre desse mal. Eu dizia, mas nenhum de nós parou para orar e perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer de nós? O porquê que esse mal está vindo? Por que essa situação está acontecendo em todo o mundo, como foi o caso do coronavírus? Você está entendendo? Mas a gente fica sempre preocupado para dizer para Deus o que a gente quer que Ele faça. Mas e o que Ele quer que a gente faça? Então você perceba que não corresponder com Deus é isso. Não corresponder com Deus é quando eu consigo dele o que eu quero, mas ele não consegue de mim o que ele quer. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Se a gente voltar lá para Crônicas, onde a gente estava há pouco, segundo Crônicas 32, eu não vou ler tudo, eu vou pular aqui vários versículos, só pegar alguns versículos, tá? Mas a Bíblia vai dizendo, o 26 eu quero ler com vocês, diz assim, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre ele, o quê? Sobre eles, melhor dizendo, nos dias de Ezequias. Mas ela veio? Veio, só não veio nos dias dele. Conforme a palavra do profeta, que não viria nos dias dele. Mas aquela grande indignação veio. Aí do 27 em diante vai falando de tudo que Ezequias fez, tudo que Ezequias conquistou, assim por diante. Aí a gente pula lá para o versículo 33, último versículo desse capítulo. Aí diz assim, e dormiu Ezequias com seus pais e os sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. Olha só, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo seguinte, no caso é o capítulo 33 e versículo 1. Tinha Manassés, o quê? 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Para um pouquinho, vamos pensar. Quantos anos Deus deu a mais de vida para Ezequias? 15. Aí o Ezequias morreu, seu filho assumiu o trono. Quando seu filho assumiu o trono, tem quantos anos? 12 anos. Então, quando Deus havia falado com ele, Manassés não tinha sequer nascido. Amém? Se Ezequias tivesse morrido naquela situação, Manassés não tinha nem vindo ao mundo. Amém? Por que eu estou falando isso? Vamos ver. Aí diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E aí vai dizendo, porque
tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Aqueles ídolos que Ezequias tirou, Manassés foi e colocou de volta. Aí vai falando um monte de coisa que ele vai fazendo. Eu não vou ler tudo para a gente não se estender, eu vou pulando aqui, tá? Aí você vai acompanhando comigo. Ó. Versículo 6, diz assim, ó, e fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Agora presta atenção nisso aqui, ó, para o provocar a ira. Perceba que Manassés cometia os pecados, porque, entenda bem, tem aquela situação da pessoa que ela faz algo e ela nem sabia que aquilo irritava a Deus, que aquilo provocava a Deus. Você está entendendo? Não, eu faço isso que eu gosto. E ela nem sabe que aquilo provoca a Deus. Claro que é uma ação maligna ali, mas você está entendendo. Agora perceba que o Manassés era diferente. O Manassés, ele perguntava assim, o que é que irrita a Deus? Deus não gosta de adivinhação. Então agora que a gente vai adivinhar. Porque ele está dizendo que ele fazia isso e a intenção dele para provocar a ira de Deus. Tudo que ele estava fazendo era com esse alvo, era contra Deus, era para irritar Deus. Meu irmão, olha só que situação. Ele foi o rei mais perturbado que Judá teve. Nenhum rei de Judá chegou nem perto do camarada. E a nação está ali. E o cara não reinou 3 dias, gente. Foram 55 anos. Amém. Foi um reinado, para os padrões da época, bem extenso, bem grande. Vamos continuar, pula mais, vamos lá. Vamos para o versículo 9 agora. Diz assim, ó, e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O camarada conseguiu fazer pior do que as nações pagãs que Deus havia tirado da terra para colocar o povo de Israel ali, que Deus havia destruído. Imagine você, o povo de Deus, fazendo pior do que o incrédulo. Não é o que a Bíblia está dizendo aqui? Meu irmão, olha que coisa séria isso aqui. Bom, você pode continuar a história e tal, logo no versículo 10, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Ezequias, ou com Manassés, mas Manassés não está nem aí. E aí ele precisa ir, se cumprindo a profecia, lembra? Ir parar no cativeiro, se tornando lá eunuco do rei inimigo, e obviamente que para isso Judá foi derrotado em batalha, porque não se capturava o rei de outra forma, né? Foram derrotados. Você já imaginou quantas pessoas perderam a vida nessa batalha? Os inimigos vieram, tomaram aquilo que os pais, os antepassados de Ezequias haviam entesourado, levaram tudo e se cumpriu aquela palavra. Lá no cativeiro, sendo humilhado, Ezequias então se humilhou, reconheceu que Deus é o Senhor e Deus pôde então restaurar. Amém. Mas olha só que coisa séria. Meu irmão, perceba que Manassés, como eu disse, foi gerado depois dessa experiência que Ezequias tinha tido com Deus. E aí eu reforço a pergunta que eu fiz lá. Ezequias colocou a casa dele em ordem, gente? Não, não colocou. E por que não colocou? Para que ele já tinha conseguido de Deus o que ele queria. Mas olha quanto sofrimento isso acarretou para a descendência dele. Quanto sofrimento isso acarretou para o povo de Israel, porque a ira de Deus se acendeu contra eles. Como a Bíblia está dizendo lá, diz que aconteceria, é o que a gente está vendo aqui. Amém. Agora, olha que coisa séria, né? Me parece que Deus queria evitar tudo isso aqui.
Me parece que Deus queria evitar tudo isso aqui. E como é que tudo isso poderia ter sido evitado? Meu irmão, Ezequias colocando a casa dele em ordem, a começar por ele, para começar pelo coração dele. Agora, você me perdoe rasgar o verbo, mas um pai desse, que não se preocupa com ninguém que veio antes dele, e não se preocupa com ninguém que vai vir depois, não é de se admirar que o filho seja desse jeito. Verdade, não é? Um pai que não se importa com nada a não ser com ele mesmo, não é de se admirar que um filho seja assim. Entenda uma coisa, meu irmão, que eu e você precisamos parar e nos questionar. Nós estamos entregando a Deus, nós estamos correspondendo com Deus, porque, como eu disse, muitas coisas que nós temos pedido de Deus, buscar de Deus, estamos recebendo. Mas e o que Deus espera de nós? Ele está recebendo? Amém? O que Deus quer de nós, nós estamos entregando para Ele ou não? Estamos correspondendo com Ele ou não? Amém? É isso que nós precisamos nos questionar. Porque olha só, talvez você possa até pensar assim, pastor, mas quem sou eu? Eu não sou uma pessoa assim, de importância, de relevância. Meu irmão, talvez você até tenha razão. Talvez. Mas você algum dia já parou para pensar quem pode ser o seu filho? Quem pode vir a ser a sua filha? Você já parou para pensar alguma vez quem possa vir a ser o seu neto, a sua neta? Talvez alguém que vai exercer uma grande influência sobre essa nação. Talvez alguém que vai exercer uma grande influência, não só sobre essa nação, mas com o globalismo, né, sobre muitas nações. E entenda que aquilo que aquela pessoa vai ser, os valores que aquela pessoa vai carregar para a vida e assim por diante, muito vai ser aquilo que você ensinou, que você viveu em Deus. Amém? Consegue entender onde que eu quero chegar? E às vezes uma coisa que a gente diz como Ezequias, o que importa é que nos meus dias, meu irmão, a gente pode trazer um sofrimento para muita gente ali na frente. Para muita gente. Agora, olha só. Primeiro ponto. Ezequias conseguiu de Deus o que ele queria, viver mais 15 anos. Ter uma sobrevida. Mas ele não faz o que Deus quer. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de uma maneira bem breve eu quero abordar, é o seguinte: será, e aí você entenda como quiser, se servir para você, amém, se não servir, mas fica uma meditação aí. Será que para Ezequias, para a história dele, para o próprio povo de Israel, será que não era melhor, em vez de ele enfiar a cara na parede, clamando por 15 anos, ou clamando por mais tempo, por uma sobrevida, será que não teria sido muito melhor ele ter enfiado a cara na parede e colocado a casa dele em ordem e morrido ali? Poxa vida, mas ele não deixaria de viver 15 anos, verdade, deixaria de viver 15 anos. Mas será que para ele, pensando em eternidade, gente, amém? Pensando em eternidade, pensando não só em eternidade, mas pensando em legado, será que para ele não seria muito melhor ele ter morrido ali? Primeiro, até Manassés não teria vindo. Amém? Acho que só isso já abençoaria Israel bastante. E aí eu sei que a discussão é muito séria em cima disso, é muito grande, tem muitos pormenores. Mas só pensa nisso. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente insiste com certas coisas com Deus que simplesmente não vale a pena. Que às vezes deixar Deus cumprir o plano, vamos chamar assim, inicial dele, ainda é muito melhor. Porque mais importante que Ezequias viver 15 anos a mais, era ele ter feito o que Deus queria.
E quem sabe até, no ele fazer o que Deus queria, Deus poderia, da mesma forma, dar os 15 anos, não sei, ou simplesmente poderia, ou ainda que ele tivesse morrido, mas não seria mais vantajoso? Amém, igreja? Eu não sei se você entende, às vezes é preferível você ter uma história mais curta, mas melhor escrita, do que ter uma história mais longa e mal escrita. Não sei se você entende o que eu estou falando. E eu não estou com pressa de ir embora mais cedo e eu acho que a maioria também não está. Como eu sempre brinco, ninguém está com pressa de ir embora, né? E Ezequiel também não estava. Mas, meu irmão, pensa nisso. Porque eu acho que tem hora que é melhor. Amém. Mas, enfim, ainda se essa parte não servir para você, guarde pelo menos a primeira parte que a gente falou até aqui. Meu irmão, você tem conseguido muita coisa de Deus que você quer. Mas e Deus tem conseguido de você o que Ele quer? Eu vou terminar onde a gente começou. Que nunca venha a ser escrito na nossa história. E não correspondeu fulano de tal com o benefício que se lhe fez. Que na nossa história possa estar escrito. E correspondeu com aquilo que Deus fez. Porque aquela pessoa alcançou de Deus o que ele queria. Mas Deus também alcançou daquela pessoa o que Deus queria, o que Deus esperava de nós. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda Jesus.